Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 28, servofreio elétrico. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar o conhecimento aos demais. Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 28, servofreio elétrico. Tipos de servofreio elétrico. Basicamente, temos dois tipos, o tipo simples e o tipo integral. O tipo simples, ele faz a função de amplificação somente, né? Então ele somente é um conversor, né, da força muscular do motorista, do pé do motorista, e converte essa força em pressão hidráulica para o sistema de freios, né? Ele é um componente que somente substitui o servofreio pneumático tradicional ou o hydroboost. E o tipo integral, ele reúne a função de controle de tração e estabilidade e ABS, né? Você pode ver aqui que você tem, né, um jeitão aqui de ABS, né? Com uma bomba aqui que você vê uma coisa similar, uma aparência similar aí do módulo ABS tradicional, do módulo de controle de estabilidade e tração. E aqui a gente vê as saídas aqui de 4 tubos de freio, né? Então aqui você não tem entrada de tubo de freio, né? Você tem o fluido que é processado aqui dentro, que sofre esse aumento de pressão, e você tem o componente de Active Chassis, que a gente diz assim, né? É o componente de segurança, de controle de ABS, tração e estabilidade. E sai, em vez do tradicional de ter duas saídas, né, uma para cada câmera do cilindro mestre, a gente tem aqui 4, que sai direto 4, saem os 4 canais, né, um canal, um tubo de freio para cada roda. E aqui a gente tem a conexão do tradicional aí, né, do módulo ABS. Aqui a gente tem um chicote, tem uma conexão muito menor, que basicamente é só a comunicação CAN aqui com a rede CAN do motor. Construção interna. Nós temos aqui uma vista em corte do servofreio elétrico, né, que depende do fabricante. Tem fabricante que chama iBoost, nome comercial, né, EBB, que são as iniciais de Electronic Brake Booster. Mas aqui pra gente é servofreio elétrico, né? Porque a atuação, eu chamo de elétrico, que a atuação, né? O que promove o ganho é o elétrico, é o motor elétrico. Então, a gente tem um motor elétrico aqui atrás, tem uma redução, né, para aumentar o torque, e um eixo solidário aqui com uma cremalheira. Desse lado é a haste de entrada, onde se engata aí o pedal de freio, né? E você tem um sistema aqui de sensor que determina a posição do deslocamento e também mede aí a força na entrada, né? E aqui um sistema de controle aqui atrás que determina o torque que se aplica para ter o ganho específico de acordo com a curva característica do servofreio. Porque quando o engenheiro da montadora ele faz lá a sua carta, lá sua cartilha de especificação para selecionar um fornecedor de servofreio, o que ele dá o básico, né? Ele dá o tamanho do servofreio, ele dá o tamanho do cilindro mestre, ele dá o ganho, ele dá o que ele espera de cut-in, de jump-in, e o fornecedor do servofreio faz o resto, faz acontecer, né? Porque ele é especialista da peça, especialista do veículo, tá na montadora. E é daí que se cria aí a assistência, né? E por isso que, para mim, isso não é um servofreio eletrônico, é um servofreio elétrico.
Construção interna. Nós temos aqui uma vista em corte de um servofreio elétrico, né, que depende do fabricante. Tem fabricante que chama iBoost, nome comercial, né, EBB, que são as iniciais de Electronic Brake Booster. Mas aqui pra gente é servofreio elétrico, né? Porque a atuação, eu chamo de elétrico, porque a atuação, né? O que promove o ganho é o elétrico, é o motor elétrico. A gente tem um motor elétrico aqui atrás, tem uma redução, né? Para aumentar o torque, e um eixo solidário aqui com uma cremalheira. Desse lado é a haste de entrada, onde se engata aí o pedal de freio, né? E você tem um sistema aqui de sensor que determina a posição do deslocamento e também mede aí a força na entrada, né? E aqui um sistema de controle aqui atrás que determina o torque que se aplica para ter o ganho específico de acordo com a curva característica do servofreio. Porque quando o engenheiro da montadora ele faz lá a sua carta, lá sua cartilha de especificação para selecionar um fornecedor de servofreio, o que ele dá o básico, né? Ele dá o tamanho do servofreio, ele dá o tamanho do cilindro mestre, ele dá o ganho, ele dá o que ele espera de cut-in, de jump-in, e o fornecedor do servofreio faz o resto, faz acontecer, né? Porque ele é especialista da peça, especialista do veículo, tá na montadora. E é daí que se cria aí a assistência, né? E por isso que, para mim, isso não é um servofreio eletrônico, é um servofreio elétrico. Prós e contras do servofreio elétrico. O primeiro deles é que se ocupa menos espaço, menos espaço para o mesmo ganho. O ganho, conforme já foi detalhado no vídeo 26, é a divisão entre a força de saída do servo dividido pela força de entrada. Então, para o mesmo valor de ganho, um servofreio elétrico é menor. E qual que é a importância disso? Eu coloquei essas duas imagens aqui para ilustrar. Na direita, a gente tem aqui o cofre aqui de um veículo aí do início dos anos 70, né? Do nosso querido Opala. Note que essa versão aqui é das mais simples, é um 6 cilindros, mas ele não tem direção hidráulica, ele não tem ar-condicionado. Então olha a instalação como é limpa, olha o que se tem de espaço, né? E vamos lembrar que ainda esse já é um modelo que tem um servofreio aqui, um servofreio pequeno, que era suficiente para a aplicação da época. E mesmo assim, quem conhece Opala, quem gosta de acompanhar preparação de Opala, sabe que quando se instala turbina, se prepara o motor, um dos pontos que se tem problema é aqui. Você tem problema de espaço entre o motor e o servofreio, o sistema de freio, né? Tem gente que põe a turbina muito próxima, você tem problema de superaquecimento de fluido de freio direto no reservatório. Então muita gente vai lá e remove, né? Quem usa aí o famoso 6 caneco para arrancada, o que ele faz? Ele não está preocupado com freio, né? Porque ele está dentro de uma pista particular, com segurança. Ele não está preocupado com distância de parada e nem com esforço de pedal. Então ele arranca, remove aí o servofreio e fica só com o cilindro mestre, né? Aumenta o esforço de frenagem, aumenta a distância de parada, aumenta. Mas ele pode fazer isso, mas com a aplicação de um carro regular de produção, não. E na esquerda aqui, eu escolhi um Jeep Wrangler porque é uma aplicação similar de uma configuração que já está meio em desuso, né? Que é um motor 6 cilindros em linha longitudinal. E aqui a gente tem a última versão do Wrangler, que é o JL, o JL, né? E tem um motor mais ou menos do tamanho do Opala. O Opala é 4.1, esse aqui é 3.6. Mas note a diferença da instalação
do capô, né? Aqui a gente não vê o chão, você não vê nada. Se você tá lá com a sua chave 10 mexendo em algum parafuso e a chave 10 cair da sua mão, vai ser um Deus nos acuda para você pegar a tua chave. Então assim, você não tem espaço para fazer nada aqui. Note que você tem aqui uma curiosidade da aplicação, é que você tem um servofreio com as cascas, né? Com os shells aí de alumínio, né? Uma preocupação aí de redução de peso. E você tem aqui um módulo de controle de estabilidade e tração muito perto, mas é muito difícil primeiro, né? Projetar isso aí. Isso dá muito trabalho. Você rotear aqui todos os acessórios aí do servofreio pneumático, né? Que é o tubo de freio. Esse carro aqui, por ser um motor moderno que tem um nível de vácuo muito menor que o motor antigo carburado, ele conta com uma bomba de vácuo, né? Que não tem uma aplicação nesse caso 100% do tempo, mas pelo assim, baixo nível de vácuo precisa tá no sistema aí para permitir um nível de vácuo adequado para uma operação do servofreio. Então assim, isso cada vez vai, né, ficar mais difícil aí achar espaço para colocar seu sistema de freio debaixo do capô. O próximo Pro se elimina o tubo de vácuo. Tubo de vácuo é basicamente aí um tubo, uma mangueira que tem uma válvula aqui de uma via única que liga o servo no coletor de admissão e nesse caso aqui está ilustrado na bomba de vácuo, né? Então um Pro é a eliminação desse tubo, que além de resolver um problema aí de instalação de projeto, reduz o custo, né? Porque você elimina uma peça e a gente sabe que a economia de escala, né? Qualquer redução de custo é bem-vinda. Outro Pro é a eliminação da bomba de vácuo, né? Quando ela se aplica. Se aplica basicamente aí em veículo que tem motor turbo, né? De fábrica. Então, pela aplicação do turbo, você não consegue vácuo aí, um nível bom de vácuo no coletor de admissão. Em veículo diesel, né? Pela própria construção, pelo mesmo motivo, não se consegue. E tem veículo que tem um nível de vácuo baixo do motor, né? E ou você usa uma bomba de vácuo ou você usa um servo maior, e na maioria dos casos faz mais sentido se usar a bomba de vácuo pelo custo e pelo espaço disponível debaixo do capô, né? A gente volta lá para o primeiro Pro aí, para a primeira consideração. O próximo Pro é a eliminação de tubo de freio para a versão de servofreio elétrico integrada. Eu coloquei aqui uma versão esquemática aqui do sistema de freio, né? A gente tem aqui os freios de roda, dianteiro e traseiro, tem freio de estacionamento, pedal, o servo pneumático padrão, reservatório de fluido de freio, a unidade, né? Nesse caso aqui é só ABS, mas serve, né? Mesmo didaticamente está perfeito, só ABS. E se nota do que o cilindro mestre ele alimenta o módulo ABS e depois o módulo ABS faz a distribuição dos 4 canais para os 4 freios de roda, 2 dianteiro e 2 traseiro. Enquanto o ABS não está ativo, essa ligação é direta, né? Fica tudo comunicado como se tudo tivesse ligado direto. E em caso de necessidade, o ABS atua. Aí ele atua as válvulas, ele atua a sua bomba, né? A sua bomba e maneja aí o travamento de roda. Isso aí todo mundo já sabe. E quando você tem a versão integrada, você pode eliminar. Você elimina, porque o ABS entra e faz parte do mesmo pacote do servofreio elétrico. Então você já ganha, você reduz, né? Você deixa de montar no veículo 2 tubos de freio. Novamente, vamos lembrar da economia de escala. A gente não está falando da montagem de um veículo, a gente está falando da montagem de milhares e às vezes de milhões de veículos por ano. Agora vamos falar da facilidade de calibração. Aqui na direita
né, a curva característica de servofreio, né? Então, para se regular, né, para levar a curva mais para a direita, o ponto A mais para a direita ou mais para a esquerda, para levar o ponto B mais para cima, mais para baixo, a regulagem aqui é física, é hardware. Você tem que mexer em força de mola, você tem que mexer em dimensão de assento de mola, de gacheta, e é uma coisa trabalhosa. Num servofreio elétrico você tem que mexer em software, porque geralmente, né, você tem aí uma certa liberdade no hardware para mexer nesses parâmetros. Então, assim, né, simplificando bem, é basicamente mexer em software e mudar valor dentro do notebook, entendeu? Então é muito mais rápido e muito mais simples e muito mais barato, né? Porque você pode ter um servo dentro aí da sua família de veículo, que os hardware serve para mais de um veículo, para mais de uma aplicação, e você pode mexer somente em software, né? Você pode fazer um tuning, fazer uma coisa mais afinada para a tua aplicação específica. Então isso é mais rápido e mais barato, e vai de encontro aí, né, com o que se prega hoje de projeto e manufatura 4.0. A repetibilidade se dá, né, pela impossibilidade de se produzir de forma seriada peças com comportamento idêntico. Então vamos pensar agora no servofreio pneumático. Como para conseguir a curva característica dele, principalmente nesses pontos aqui, né? No runout, no final de assistência, menos, mas no jump-in, no cut-in, é basicamente força de mola, dimensão de válvula, dureza de disco de reação, muita coisa ligada a componente de borracha que, pelo comportamento não newtoniano, né, é um componente difícil, né, de trabalhar. Então, assim, devido à variação de produção de cada componente disso, você pode ter sua curva mais perto das linhas aqui azuis, né, desviando aí dos valores de projeto. Então o que o engenheiro da montadora faz? Ele dá o limite. Então ele traça aqui, né, o máximo e mínimo que se espera em produção. E devido à natureza do servofreio elétrico, isso pode ser reduzido, né? Então se tem um comportamento aí, né, você vai achar na população aí, nos diversos carros que você produz, você vai achar um comportamento mais perto, né, com menos variação do nível de projeto. Isso é bom. E além, vale lembrar, né, que essa curva característica também, o que não aparece aqui, porque assim eu não tenho um gráfico para mostrar isso, você tem os tempos determinados para que o servofreio alcance esses pontos aqui da curva, né? Então você tem um atraso maior de resposta. Quer dizer, não é que você tem um atraso, você tem uma resposta mais rápida do servofreio elétrico, porque ele é elétrico, né? Ele não depende do nível de vácuo do motor, porque o nível de vácuo do motor não é constante, entendeu? E essa curva aqui é traçada por um nível constante de vácuo, só que na operação do veículo você não tem um nível de vácuo constante, então se foge muito dessa curva. Como o servofreio elétrico independe do nível de vácuo, então você tem aqui uma curva mais o resultado, né, das diversas peças aí, a repetibilidade numa faixa menor. E do lado dos contras, né, o contra inicial aqui é o aumento de peso. A gente tem na imagem aqui da esquerda uma vista em corte de um servofreio pneumático em tandem, aquele que tem duas câmeras. Note que aqui basicamente é um vazio, né? Não tem material aqui.
Você tem as cascas, né? Ou de aço carbono ou de alumínio, a membrana de borracha, e isso aqui, o resto, né? Tirando aqui o miolo, né? Você tem a válvula, você tem aqui o controle de vácuo, as coisas, mas aqui por fora é basicamente um vazio, né? Onde ora tem pressão atmosférica, ora tem vácuo. Agora no servofreio a gente tem um espaço, apesar de comparativamente para o mesmo ganho um volume externo menor do elétrico, mas o interior é totalmente preenchido, né? Lembrando que a gente tem um motor elétrico aqui, e isso por si só já é um componente com uma densidade maior. Vamos falar de densidade, né? Então assim, o servofreio elétrico geralmente é mais pesado do que um pneumático que tem o mesmo ganho. O segundo contra aqui, e o último, né, que nós vamos conversar hoje, é o aumento de custo. O servofreio pneumático, né, por ser uma tecnologia já difundida, bem dominada aí pelos diversos fornecedores, ele tem um custo baixo e ele é muito utilizado, ele tem uma produção muito grande, né? Então também, né, por ser um componente mecânico, tem muita peça estampada, é um componente barato de se produzir. Então ele é muito mais barato que um servofreio elétrico. O servofreio elétrico, além do volume ser bem menor, ele tem peça de valor agregado maior, ele usa matéria-prima mais cara, você tem o cobre do enrolamento do motor, você tem uma placa eletrônica ali dentro para controlar os componentes. Então o custo do servofreio elétrico é maior. A tendência, né, com o aumento da aplicação, é diminuir essa distância, mas isso vai demorar ainda um bom tempo. Então você vai demorar um bom tempo para ver um servofreio elétrico num carro de entrada, principalmente no mercado brasileiro. Curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe.